de plantas nos muros e tal, fazer uma zeladoria em praças e tal, mas era um programa que, além dele acontecer só nas áreas centrais da cidade, ele ia apagar da personalidade das periferias, né, que conseguiam uma coisa nos muros da cidade, né, e a gente sabe que essas a que deveria ser feita, limpeza de praça, enfim, melhoria de calçadas e outras coisas, mas elas não estavam acontecendo em outras da cidade, também não era o foco do programa, né? Tanto fazer essas melhorias como elas irem para outros cantos da cidade, elas só aconteciam no centro. Então a Midri ela usa esse programa como uma forma de fazer essa crítica, né? A cidade ela possui infraestrutura aonde usa como um gancho, como uma metáfora para falar disso, né? E aí ela fala, o cartão postal é a Avenida Burguesa Paulista, né? Financeiro, cultural, enfim. Hoje também não é mais tanto assim o centro financeiro. A Faria Lima, a Berri, tem outros espaços que concentram de verdade os... Mas a Paulista ainda tem imagem de centro financeiro, né, da cidade. E o resto da cidade vai continuar sempre sendo o resto relegado, deixado da borda, a várzea, a periferia, né? Ou deixado de lado essa cidade que ela cresceu, né, ao longo né, principalmente a partir dos anos 50, né, com o processo de industrialização. Você tem uma massa, principalmente nordestinos, que vem para a cidade de São Paulo, e não tem a demanda por deles atendida por nenhum programa habitacional, nem pela oferta de moradia, preços justos, né, que coubessem dentro do salário que esses trabalhadores ganham aqui na cidade de São Paulo. Então, a Prefeitura de São Paulo, o governo do Estado, numa manobra, se falta de planejamento, né, é um planejamento urbano também, ela permite, né, que vários loteamentos feitos nas zonas rurais, Zona Sul, da Zona Leste, cantos da Zona Norte, enfim, que ainda não ocupados. E aí a gente vai ver melhor no próximo momento de cartografia, né, como que isso acontece, tendo um planejamento para que esses lotes sejam vendidos, os loteadores, os rurais, ficam obrigados a fornecer a luz, o esgoto, o calçamento, enfim, toda a infraestrutura, mas isso que acontece. Até por isso os lotes eram vendidos prestações a parcelas de forma barata. Então esse processo, ele tem um boom nos anos 50, né? Aquele do desenvolvimentismo, aquele de indústria automobilística principalmente, mas junto toda uma, né, com indústria química, né, fortalecendo a indústria também, e várias indústrias do ramo metalúrgico, carros, domésticos, tudo mais. Graças à vinda dessas indústrias, você tem esse evento da cidade de São Paulo para vários, porque precisava de obra. Esse é um primeiro grande da cidade. A gente vai enumerar eles ao longo da semana, são 3, mas o relacionado à industrialização, a gente tem esse dos anos 50 e os 70 relacionado à agricultura, né? Aquele período em que a ditadura ela era muito Qual que é a senha mesmo? Né? Gente, só Peraí, Aga. gostaria de pedir ao microfone, quem puder, por favor. A Kerley. Então a gente tem esses dois grandes momentos de crescimento relacionados à industrialização, né? Os anos 50 e o milagre que quando a ditadura ela tem a pico, a gente pode dizer assim também, de político, né, de fechamento dos sindicatos, inutiliza o Congresso Nacional praticamente, e uma política salarial do chamado arroxo, né, que você praticamente não tinha aumento
os salários da maior parte da classe trabalhadora ao longo dos anos, né? Esse processo é questionado lá em 78 pelas ABC, enfim. Aí quem tiver alguma dúvida sobre essas questões de contexto histórico, né, na segunda parte pode colocar também, enfim. Então a gente tem esses dois momentos, e o trabalhador sempre com um salário bem baixo, os programas de habitação que surgem na época da ditadura, como o BNH, eles não atendem a população periférica, né, eles atendem mais um extrato de classe média, né, até o momento que você consegue alocar algumas moradias com uma parte de verba desse programa nas periferias, que é a política das Coabs, né, que a gente tem a Coab 1 em Arthur Alvim, a Coab 2, José Bonifácio em Itaquera, e depois todos os conjuntos habitacionais de Cidade Tiradentes, né, como Prestes Maia, que é um conjunto de casas, e depois o conjunto Juscelino Kubitschek, que é um conjunto de moradias. É interessante notar que essas moradias, elas sempre têm a moradia com algum planejamento estruturada, lógico, falta água, falta luz, falta reboco, falta transporte. Cidade Tiradentes, durante muito tempo, foi um cantão isolado da cidade de São Paulo, com muita gente que veio de outros lugares da cidade e foi morar ali, mas que não tinha acessos básicos a ônibus, água, energia, enfim, mesmo com o conjunto habitacional planejado. E ao longo dos anos, o que vai acontecendo? Como essas moradias não dão conta da demanda, se formam no entorno outras ocupações, do que a gente chama de autoconstrução, que é o que corresponde à maior parte das moradias da cidade de São Paulo. São essas moradias de autoconstrução, começaram lá atrás, naqueles lotes rurais dos anos 50, né, que eu falei, e que continuaram ao longo dos anos 70, 80, 90, até hoje, né? O bairro Recanto Verde do Sol, onde a Midria mora, por exemplo, ele é de uma ocupação recente, de uma ocupação de 25 anos para cá, né? Numa área que a gente chama de última fronteira das periferias, né? Que são as áreas próximas a rios, a reservas ambientais, a mananciais, né? E aí muitas vezes tem até um conflito, um confronto entre aqueles que querem preservar o meio ambiente e aqueles que querem o direito à moradia, que é uma coisa meio um conflito difícil de sanar aqui em São Paulo, né? Porque a gente tem ambientalistas de vários cortes, tem aqueles que não querem saber da questão da moradia, não dão ênfase, outros que dão, enfim, a gente tem várias vertentes aí, e dentro do movimento de moradia também a gente tem movimentos de moradia que são organizados politicamente, a gente tem ocupações que são comunitárias, enfim, de diversos tipos, e aí você tem sempre esse conflito de como que vai ser formado um novo bairro, como vai ser a regulamentação, enfim, mas o problema da moradia está aí, né, um problema sério, desde os anos 50, de uma forma ou de outra, ele é um problema sério nas periferias, né? E é o tipo de moradia que a pessoa tem aonde ela mora, corresponde uma forma de circulação na cidade, né? E o termo periferia, ele é colocado para esses bairros da classe trabalhadora, né, de uma maioria de população negra, né, vinda de vários cantos do país, mas quando a gente vai fazer as pesquisas sobre a porcentagem da população, a gente vai ver que a maioria é negra nos bairros de periferia, né? Isso tem toda uma relação com o processo de fim da escravidão, a forma como foi feita, a não inclusão do negro mínima numa sociedade liberal, né? Eu não estou nem falando de outras propostas políticas, mas nem na sociedade liberal, com direito à escola pública, a moradia minimamente decente, né? A gente não teve essa inserção. Então a gente sempre tem que pensar esse processo relacionado a isso. São Paulo é uma cidade formada por muitas remoções de população pobre e negra, é um movimento interno, né? E para a construção justamente desses burgos, né? Da Avenida Paulista, dos Campos Elíseos, de bairros centrais para a elite, né? Que depois
vão para outras áreas, como jardins, enfim, vão para a Zona Oeste e tudo mais. Mas você tem sempre populações negras que ali moraram, que são removidas para outros espaços da cidade, que são esses perímetros, né, os extremos, né, as periferias. Bom, tem um outro termo que a gente usa que é subúrbio, né? O subúrbio ele não é tão utilizado assim em São Paulo, Rio de Janeiro, outros lugares ele até é. Mas aqui em São Paulo, o subúrbio, que está lá no título do trabalho, ele se relaciona com os estudos de um geógrafo que se chama Haroldo Azevedo, né? Esse geógrafo eu vou apresentar mais na aula de cartografia, mas o que seriam os subúrbios em São Paulo? Seriam territórios dos anos 40 e 50, principalmente, formados próximos às ferrovias, pequenos povoados. Eles não têm uma ligação direta com a cidade, com uma malha urbana de cidade contínua, como a gente tem hoje. Você teria uma grande ligação com a ferrovia ou com alguma estrada, né, tanto na zona leste, na zona sul e tal, mas esses povoados um pouco rurais, um pouco urbanos, né? Mas ainda não colados à cidade, né? Seriam esses os Estão subúrbios, né? Com o atrapalhando a tempo, sua fala. gente, quem tiver com o microfone ligado, por favor, colocar no mudo. Obrigado. A gente tem então esses territórios suburbanos, né? Que Desculpa, segue o mesmo ruído. Era importante desligar de todo mundo. O pessoal tinha que ter um pouco o mais de respeito, né? Hélio tá por aí? Se você puder, de vez em quando, mutar os microfones todos, que eu não consigo achar aqui o controle. Obrigadão, viu, Hélio? A gente está tendo um pouco esses contratempos. Eu peço novamente, assim, quem por acaso sem querer ligar o microfone e tal, desligar o microfone, manter ele desligado para a gente não ter essa interferência, né? Somos em mais de 150 pessoas, né? Então, se a gente não percebe, aqui a gente está em 215, na verdade, né? Se a gente não percebe que o microfone está ligado, rola uma interferência maluca aqui entre os lugares, né? Então, voltando um pouco, subúrbio, né? Aqui em São Paulo ele é utilizado principalmente para falar desses povoados que se formam ao longo das estações de trem, ao longo de estradas antigas, estradas que têm origem no período colonial, e são povoados, né? Povoados que sobrevivem principalmente da agricultura, das olarias, né? De extração de tijolo, próximos aos rios Tietê, Aricanduva, Pinheiros, enfim. Você tem essa extração de barro para fazer tijolo em estrutura simples, né? Fornalha simples, assim, para poder fabricar esses tijolos. Toda essa produção ela ia para o centro urbano da cidade, tudo que estava no entorno do que hoje é a Praça da Sé, o Parque Dom Pedro, o Anhangabaú, né? Isso para quem conhece a cidade de São Paulo é um pouco mais claro. Para quem não conhece, a gente pode depois disponibilizar um material assim para ter uma orientação melhor sobre esses espaços. Então é isso, eu acho que a Mídria ela reflete sobre o período atual, né? Que a gente tem essas ocupações de moradia nos limites das áreas de manancial, áreas ambientais, porque é o espaço que sobra para que essas pessoas ocupem a cidade. E ela faz essa circulação que ela vai lá para a Zona Oeste, na Universidade de São Paulo, que ela está nesse espaço de maior concentração do poder econômico, da infraestrutura urbana, embora várias condições, né? A gente tem territórios em Pituba, no Jaguaré, do lado da própria USP, que são comunidades assim que tem essa formação de autoconstrução também, né? De moradia precária e de várias condições precárias de vida, né? Que aí é um outro aspecto da cidade, né?
para quem já viu as fotos de Morumbi, Paraisópolis, que uma autora chamada Teresa Caldeira chama de cidade de muros, né? Nos mesmos espaços ultra-elitizados e, ao mesmo tempo, ali no entorno, uma população que tá ali por conta da oportunidade econômica de trabalho, inclusive, enfim, de trabalhos mal remunerados e tudo mais, né? Nessas áreas aburguesadas, né? Nessas áreas de concentração de poder econômico, cultural, infraestrutura e tudo mais. Agora, né, como poema, e assim, como a gente tem pouco tempo, né, eu vou parar aqui de compartilhar a tela. A gente está aqui em 43, né, eu acabei me estendendo um pouquinho além. A gente tem meia hora para discussão, né? Eu pediria assim para que 5 pessoas que quiserem tratar de alguma experiência e pedagógica, alguma ideia tiveram a partir do tema, pode ser dúvida também sobre o que e tal. 5 pessoas se inscrevam aqui no chat para que a gente possa ter um fluxo organizado. A gente sabe que muita gente, né? Muita gente mesmo. Então a gente coloca esse limite assim, uma primeira rodada de 5 pessoas, vocês falam, tal, eu comento, e aí depois se a gente faz mais 5 pessoas. A palavra está aberta, senhores. Bom dia, tudo bem? Eu sou Tânia, daqui de São Paulo, da Rede Pública Municipal, e queria saber, assim, quais ideias você indica para a gente trabalhar em sala de aulas, a cidade de São Paulo, esse conteúdo que você passou aqui para a gente. Certo. Anotei aqui sua dúvida. 4 pessoas. Olá, bom dia. Meu nome é Lucas Medrado, professor de leitura da Rede Privada, e tenho pensado um pouquinho sobre arte urbana e periferia a partir da história do rap com os alunos do terceiro ano, e que tem sido cobrado de vez em quando em alguns vestibulares. E isso eu tenho corrido alguns textos, né, do Racionais, que virou um livro. Tenho passado o próprio álbum, né, para pensar a história da periferia na década de 90, inclusive as políticas de vulnerabilidade social em São Paulo. Isso facilita porque eu também pesquiso periferia, então dá para fazer esse intercâmbio, né, com os textos e também com a questão do rap. Eu acho que seria também um caminho, só queria compartilhar e dividir. Obrigado, Adriano. Valeu, Lucas. Mais alguma? Maitê. Maitê se inscreveu. Levantou a Beleza, mãozinha. Maitê. Oi. Pode falar, Maitê. Oi, que minha internet é meio ruim, desculpa, gente. Não, Estamos ouvindo bem. Na verdade, é só um comentário mesmo. Eu trabalhei 3 anos numa escola no Jaguaré e era muito louco assim, essa questão do acesso à cidade, né? Porque o Jaguaré não é um bairro tão distante, né, como outros bairros em si.
do tal centro comercial da cidade, né, e das postagens do centro cultural urbano da cidade. Mas eles eram completamente isolados lá, assim, né, sem poder ter acesso à cidade, né. Então, no máximo que eles conheciam era o Parque Vila Lobos e tal. Então, justamente que esse negócio de manter as pessoas nos próprios bairros também, né, não irem determinadas pessoas para esses centros comerciais, né, da cidade. É muito louco, assim, é um processo muito louco, porque o Jaguaré é aqui do lado e desculpa, eu tô na Lapa, né? Então eu falei aqui do lado, assim. E eles não conhecem absolutamente nada porque eles são muito presos lá, assim. Seja por transporte, seja por o transporte é muito complicado de chegar lá, e também por outros fatores, né, de exclusão social e etc. Era só um comentário sobre isso, assim. Certo. A Maitê falou, estou vendo aqui algumas dúvidas também no chat, né? Um pessoal perguntando sobre educação infantil, Fundi 1. Um comentário aqui sobre o Chavoso da USP, né? Que é um rapaz também que ele é contemporâneo da Midria, né? Ele entrou mais ou menos na mesma época da Midria e deu uma bombada aí nas redes sociais, falando justamente dessa questão do jovem de periferia quando ele entra na USP, que barreiras, que preconceitos, que desafios ele tem que enfrentar lá, né? Deixa eu ver que mais. Tiara Ajuda Andréia apareceu aqui, maravilha. Eu ia falar sobre ele mesmo. Falar sobre o texto dele, Formação do Sujeito Periférico. Beleza. Falaram 3 pessoas aqui, a Tânia, o Lucas e a Maitê. Aí o microfone está aberto, mais 2 pessoas aí que tiverem algum comentário falado, pode falar. Bom dia. Bom dia, pode ir. Quem fala? É Ana Paula. Eu sou professora, né? E eu tenho alguns amigos que lecionam aí na região de São Mateus. E nós temos feito algumas ações para umas famílias de imigrantes haitianos, que tem muitos, né? Ocupando também esses espaços e que acabam ficando invisibilizados, né? Então, de repente, não sei se você pudesse comentar alguma coisa sobre essa questão. Obrigada. Certo, Ana Paula. Aí eu vou abrir para mais uma questão oral, né? E aí eu faço uma rodada de comentários aqui. Mais alguma pessoa? Eu gostaria de me colocar, eu sou coordenadora pedagógica aqui da minha tutora Abrão Riff, que atende já... Ficou um pouco ruim o áudio. Agora ruim, melhorou? Daiane. Tá ruim o seu Melhorou, áudio. não? Melhorou. Sou Daiane. Se ficar muito ruim, eu faço por escrito, então. Eu sou Melhor. Daiane, Então tá joia. Pode passar por Deixa eu escrito, fechar. sem problema. Então aqui eu vou fazer aqui o exercício. Como são muitas questões aqui no chat, eu vou fazer o seguinte, eu estou copiando elas, eu vou colocar aqui num Word, né? Aí quem voltar nos próximos dias, eu dou um jeito de comentar melhor elas, enfim, já vou tentar comentar algumas agora, inclusive. E aí, se me escapar algo, eu vou comentando nos próximos dias, né? Enfim, eu vou até deixar meu e-mail aqui do lado também, né? Sobre materiais para usar na educação infantil, né? E Fundamental 1.
Agora não me ocorre nenhum. Para falar a verdade, eu nunca pensei de uma forma forte nesse foco, né, de trabalho nesse sentido. O que me ocorre é que eu teve uma sequência didática num outro curso que eu dei. No início do ano eu dei um formato parecido com esse curso na Faculdade de Saúde Pública. Tinha computador, tinha, enfim, tinha recurso na sala de aula e o pessoal fez sequência didática. Teve uma sequência didática que era voltada para crianças e tinha a ver com jogos, né? Questão de jogos e mapas, né? Então, uma possibilidade criativa, né? E hoje a cartografia tem ganhado muitos formatos, tem sido muito utilizada por movimentos culturais e tudo mais, né? Também para mapear a cidade de uma outra forma, é esse o uso, né? E aí a gente já entra no debate da próxima aula, que é de cartografia, né? Com literatura, eu utilizaria alguns poemas. A gente tem muitos poemas de sarau, a gente tem um acervo muito grande. Lógico que alguns são mais fortes, são mais agressivos, então para a idade das crianças, muitos não sejam tão apropriados, mas talvez poesias de sarau, que tratam muito da realidade de periferia, né? Eu acho que é uma possibilidade selecionar alguns, né? Eu posso depois passar uma lista de saraus e slams, né? E que lá vai ter vídeo, vai ter, enfim, que dá para selecionar. Pensando um pouco por esse lado, né? O Lucas, ele trouxe literatura dos anos 90 e principalmente a música, no caso, né? A música, ela tem outros recursos para a gente analisar, né? Na parte do arranjo, né? Ele falou dos Racionais, por exemplo, uma história que nem O Homem na Estrada, ela tem outros recursos além da própria letra, né? Ela tem barulho de sirene de polícia, de arma, tem todo um clima de visual, né? De uma narrativa cinematográfica mesmo, né? A história do indivíduo que é preso e quando sai da cadeia a sociedade não dá nenhuma oportunidade para ele, enfim, ele acaba morto no final, né? Ele acaba perdendo a vida, e o filho dele tendente a ter as portas fechadas para ele, ter o mesmo destino, né? Que aí ele fala da estrada do Mboi Mirim, é bacana, fala dos espaços também, da Zona Sul ali, da área que fica ali entre o Capão, Campo Limpo, Santo Amaro, enfim. Então, eu achei legal o Lucas trouxe essa proposta, e tem uma tese de doutorado, né, de um professor aqui da Zona Leste que se chama Tiaraju D'Andrea, né, que se chama Formação do Sujeito Periférico. Ele trata justamente de como as letras dos Racionais podem ser utilizadas como uma referência, enfim, uma referência no mesmo patamar de muito estudo sociológico, de muita análise acadêmica, né? Ele é um dos estudiosos que está nesse movimento de a gente valorizar os saberes periféricos, né, como uma forma de entender o mundo, de entender a cidade como um todo, né? Então, um trampo legal, eu posso... a gente pode até fazer um drive, do curso. Vou colocar o meu e-mail aqui também, a gente pode ir fazendo um arranjo, aí eu coloco esse material do Tiaraju Pablo lá para vocês darem uma olhada. O tema da aula era literatura e música, eu acabei na exposição não falando tanto da música, mas eu utilizo também um material de um grupo chamado Consciência Humana, que se chama Lei da Periferia. Ele fala justamente desse período nos anos 90, em que você tem uma bomba relógio, né, que é essa segregação urbana, que vem dos anos 70 e 80 com mais força, né, a formação das favelas, da autoconstrução num ritmo explosivo, o desemprego, né, a desindustrialização, então muitas vagas de emprego são fechadas nos anos 90, e o operário de quebrada fica desempregado, tem que sobreviver de bico, tal, e muitas vezes, né, nessa disputa entre
entre a criminalidade, e aí você tem a miséria, enfim. Você tem muitas narrativas desses grupos que vão para esse lado do desencanto, né? E o Consciência Humana ele faz uma música que se chama Lei da Periferia, é quase uma fatalidade que muitas famílias pobres, pretas, né, sofram com isso, com algum filho que vai cair na criminalidade, o pai de família que sobrevive de bico, enfim. E sempre histórias que têm morte, crime, enfim, e esse ciclo de violência e pobreza. Até por isso o nome da música é Lei da Periferia. Seria essa a lei da periferia da música do Consciência Humana, né? É um grupo aqui de São Mateus, né? Ele até aquela canção Essa é a Vida de Muitos em São Mateus, Lei da Periferia, tal, enfim. Eu vou deixar a letra, vou deixar um vídeo para vocês olharem, né? E o visual das capas de disco, assim, sempre tem uma arma na capa, enfim. Sempre faz essa menção à violência e ao desemprego como algo que traz desencanto. Uma outra obra que no curso do primeiro semestre eu trabalhei, e que hoje acabou não dando tempo de falar muito dela, é O Capão Pecado, do Ferrez, que conta a história do Rael, um jovem que circula... Não, dedão. Gente, Ô, Adriano, quem tiver desculpa, com áudio é que tem ligado... alguém com o microfone ligado de Não, novo. eu coloquei um tênis e acho que meu pé tá inchado. Se alguém puder mutar o microfone, que eu não... Quem tá com o microfone ligado... Agora não. Mas estava. Gente, alguém com o microfone ligado, por favor, desligue. Quem estiver se conectando, desligue o microfone também. Enfim. Alguém que está com o nome Galaxy Mini, não cadastrou os nomes. Ô, Adriano, uma sugestão é que nas próximas aulas as pessoas cadastrem seus nomes para você poder identificar também, conseguir chamar pelo nome as pessoas. Adriano, é o Hélio. Oi. Ô, Adriano, nós estamos, deu 11 horas. O certo é, nós vamos até que hora? Até umas 11h10. 11h10, né? Então tá, você tem 10 minutos, um pouco antes, eu vou apresentar uns links para quem quiser ver. Fique à vontade. Quer dizer, seu tempo está curto. Tranquilo. Bom, sobre futebol e periferia, né, que foi um comentário que apareceu aí, tem o trabalho do João Pedro Rodrigues sobre o campo de várzea da Vila Progresso. Ele tem um trabalho muito legal, que ele mostra como que os times de futebol eles ajudam a organizar a comunidade, ajudam os movimentos de moradia, e são uma forma de ocupar o espaço para o lazer, né? Porque o bairro de periferia é visto muito como dormitório apenas, né? E não como um lugar onde você possa participar de atividade cultural, de esportes, enfim. Os espaços também são diminutos, né? A maioria ocupados por moradia e por comércio, né? Então você acaba não tendo esses espaços de sociabilidade, né? Mas assim, na tradição do futebol de várzea de São Paulo, que ele tem esse nome porque os campos se localizavam às várzeas do Tietê, principalmente do Pinheiros, você tem campos de futebol às várzeas de alguns córregos, enfim, ou em outros territórios, que mantém esse espaço, né? E o João, ele faz um trabalho de museólogo, né? Que é de preservação, né? De como que esses times podem preservar o próprio terreno, o acervo, as memórias, enfim, toda a história deles. Então eu vou passar também esse trabalho, né? Um trabalho que está na academia.edu, tá livre para download, né? Eu vou passar para vocês esse trampo para vocês darem uma olhada também, né? Sobre os haitianos é um tema muito contemporâneo, né?
Para ele, eu também tenho texto, né? Desculpa, assim, indicar muito texto, né? Porque a gente sabe que o tempo da gente é curto para a leitura desses textos, né? Mas tem texto da Sheila Alice, que é uma historiadora de Guaianazes, que ele trata justamente sobre a circulação dos imigrantes haitianos e camaroneses, congoleses, nigerianos, entre a área central, né, República, onde muitos deles trabalham, e Guaianazes, Tiradentes e outros territórios vizinhos, que é o lugar, são os lugares de moradia, né? Um trampo que não terminou, né? Porque infelizmente a historiadora faleceu, jovem, né? Ainda, mas é um pré-texto do que seria a qualificação de doutorado dela, né? Ficou aí como um último trabalho. Tem, enfim, a dissertação de mestrado, que é sobre a história da população negra em Guaianazes, que eu também vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, né? E, bom, eu vou colocar aqui o meu e-mail, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou montar um drive para colocar alguns materiais, né? Vão ser basicamente referências bibliográficas e de produção cultural mesmo, de música, né? De coisas que vocês encontram na internet com certa facilidade, né? Mas aí eu vou juntar tudo num lugar só. Aí aqui eu coloquei no chat. Aí aqui bacana, teve gente que tem aqui os livros e tal. Eu vou subir aqui, vou gravar aqui, copiar e colar aqui mais coisas do chat, né? Eu acho que por hoje é isso, né? Eu vou próximo encontro nosso, eu vou escolher 1 ou 2 mapas para que a gente observe e fique o encontro todo falando sobre eles, né? Eu acredito que esse foi um encontro que eu falei mais, até por conta da introdução do tema, né? Que necessitava, né? De uma exposição um pouco maior para a gente começar os trabalhos. E aí, nas próximas, a gente continua com as outras fontes. Mas eu acho que é legal vocês irem pensando, né, em ideias novas, né, para poder trabalhar esses temas em sala de aula, né, que isso vai fazer parte de um enriquecimento, assim, das nossas discussões posteriores, né? E, enfim, eu vou ver se eu consigo autorização do pessoal do outro encontro, até para, de repente, comentar algum material didático que eles mesmos produziram na outra formação. E eu acho que é isso. Gostaria de agradecer, né, a presença de todo mundo nessa manhã. Espero que não tenha sido nada muito denso, muito cansativo, né? Enfim, para o período de 1 hora ter muito conteúdo. Eu fico feliz aqui, mais de 211 pessoas na sala, né, participando desse encontro. Eu vou deixar também para vocês um link do coletivo de cultura que eu faço parte. Eu atuo em um coletivo chamado CPDOC Guaianás, né, um coletivo que faz trabalho de cultura, né? A gente tem financiamento de alguns editais, né? Principalmente da Secretaria de Cultura, Lei de Fomento à Cultura das Periferias, e a gente também participa de algumas atividades do DPH, enfim, de atividades junto a escolas, a espaços comunitários diversos aqui da região, com essa ideia de fazer a difusão da história dos bairros e preservar alguns lugares comuns, assim, de uso popular, né?
sempre visando preservar a memória da classe trabalhadora, dos moradores, né? Fazendo com que os moradores partilhem e se reconheçam entre si, muitas vezes nessa dinâmica que é só de circular pela cidade, voltar para casa e dormir para ir no outro dia trabalhar, né? E muitas vezes a gente, eu que sou morador aqui de São Mateus também, morei muito no Iguatemi, e agora hoje no Jardim Tietê, a gente sabe que a gente não para muito para pensar na nossa própria história no bairro, nas mudanças, no que gera essas mudanças, no que pode ser mudado, né? Então, o trabalho do CPDOC Guaianás, ele tem a ver com essa linha de pensamento, né? De que o nosso bairro ele é fonte de informação. A gente, como morador, a gente pode trabalhar essas fontes de informação, produzir conhecimento e fornecer esse conhecimento para que o próprio território possa se modificar, possa melhorar, né? Então é isso. Estou vendo aqui muitas mensagens. Eu passo para o Hélio, né? Ok. E aí reforço com vocês. Quem tiver interesse em ter um drive com materiais e tal, mande para mim, né? Que eu adiciono no drive, que eu acho que fica melhor. Muita gente, então, melhora esse fluxo. Ok. Muito obrigado, Adriano. Foi muito esclarecedor tudo que você falou, muito claro, né? E espero que todos vocês possam se juntar com a gente novamente, né, na quarta-feira, no mesmo horário, nessa mesma sala 1. Tá? E aí nós vamos estar mais organizados um pouquinho. Apesar que eu acho que hoje foi muito bom. Só podemos agradecer a todos e ao Adriano em especial. Um bom dia para vocês.